Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos. Fiquem muito à vontade para mandar aqui no chat o local de onde vocês estão falando, para a gente saber o alcance aí para a nossa convidada de hoje ver até onde a fala dela vai ser ouvida, né? A gente está muito entusiasmado com a participação de vocês nas últimas lives, nas últimas palestras, então é muito importante que vocês vão comentando aí no chat, vão mandando as perguntas, que, como vocês já sabem, a gente vai ter um momento aqui de compartilhar esses questionamentos com a nossa convidada. Antes da gente iniciar aqui, eu quero dar os recados iniciais. Não tem lista de presença nessa palestra, porque vocês já fizeram um cadastrinho antes de entrar aqui na sala, né? Já colocaram o nome, já colocaram os dados, então a presença ela vai ser automática a partir desses dados que vocês colocaram antes de entrar na sala. Então não se preocupem, não precisa mandar número de matrícula no chat, não precisa procurar link da lista, que já está tudo certo, tá bom? Outro recado super importante é a nossa feira virtual ela é gamificada. Então, a participação de vocês conta pontos. E as maiores pontuações vão concorrer a alguns prêmios, que eu vou falar para vocês agora. A gente tem, como um dos prêmios, uma cadeira de escritório da Elements, um voucher de R$ 500 para uso na Netshoes, viagens de gratuidade da Buser em todo o território nacional e camisas da sua instituição de ensino em parceria com a Reserva. Então, é muito importante que vocês engajem a participação para contabilizar esses pontos e que vocês vão disputar todos esses prêmios aqui. Lembrando que a participação da nossa feira vale 10 horas AC, então todos que estiverem participando, engajados aí na programação, vão ganhar essas horas. Lembrando, não precisa assinar a lista de presença, ela já é contabilizada automaticamente. E eu quero lembrá-los também que hoje a gente ainda tem mais duas lives no final do dia, às 17 e às 19, mas antes de eu encerrar essa palestra aqui, a gente retoma os temas e eu passo novamente esses recados, tudo bem? Então, agora aqui, sem mais delongas, nós vamos falar um pouco agora sobre a carreira internacional em TI na Multivision. A nossa convidada é a Maureen Faria, que é consultora de TI, de Telecom na Multivídeo, Head de Comunicação e Marketing. Maureen, seja muito bem-vinda. Se apresente aqui Olá, no detalhe, fale um pouco sobre a sua carreira antes de eu começar a fazer as perguntas. Fique muito à vontade. tá certo. Obrigada, Kaique. Obrigada a todos pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Multivision, mas também a nível pessoal, estar aí falando para o Brasil todo, dá sempre uma saudade enorme. Portanto, meu nome é Maureen, eu sou gaúcha, estudei no Rio Grande do Sul, fiz faculdade de comunicação social lá. Quando tinha por volta de 20 e poucos anos, resolvi vir para Portugal fazer um mestrado. Era para ser só 2 anos, um mestrado em Ciências da Comunicação, mas a verdade é que já vão 16, Kaique, e aqui estou até hoje. Eu passei por algumas empresas em algumas áreas de atuação, passei por multinacionais, por uma startup, trabalhei muito na área da hotelaria, da restauração, e agora, coisa de quase 2 anos, eu comecei nesse mercado TI, aqui na Multivision. A Multivision é uma empresa portuguesa de consultoria em TI, especializada, então, em tecnologias da informação e em telecomunicação. Nós temos aqui algumas áreas de atuação que passam por fazer outsourcing do pessoal de talento de IT, não é que é o outsourcing, e também temos um software próprio na área das telecomunicações, que é o nosso SaaS, que é o Metric, e temos aqui também algumas outras ações pontuais na área de projetos e de transformação digital. E hoje eu estou aqui, a convite de vocês, que muito agradeço, para falar um pouco sobre como é essa carreira internacional, para quem tem o desejo de morar fora, para quem nunca talvez tivesse pensado em vir para Portugal, mas sim em sair do Brasil, talvez, para morar na Europa. E estou aqui para conversar com vocês, ao dispor. Estou aqui à espera das perguntas, então. Muito obrigado, Maureen. O pessoal já está aqui animado. Queria lembrar vocês para enviarem as perguntas aqui no Q&A, que tem aqui embaixo do Zoom, que fica mais fácil da gente filtrar no final, tá bom, pessoal? Então, vou começar aqui o bate-papo com a Maureen. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Maureen, é qual é o maior desafio para alguém que quer ter uma carreira internacional? O que você elenca aí como o grande desafio de alguém que escolhe essa trajetória? Olha, vai parecer um pouco óbvio, Kaique, mas eu diria que passa muito por querer morar fora.
é uma ideia com muito glamour, mas que eu não posso deixar de dizer que não é difícil e que nem sempre é para todo mundo, não é? Então, principalmente ter esse desejo de morar fora e que esse desejo esteja, então, alinhado com seus objetivos pessoais e profissionais. E também, numa certa fase já da vida profissional, que isso esteja alinhado com toda a família. Não basta só uma pessoa querer ir embora do Brasil, é preciso que todas as pessoas que vão fazer essa travessia queiram e estejam realmente dispostas a isso. Outra coisa que eu diria passa por ser muito flexível, por serem disponíveis para aceitar essas mudanças todas que virão pelo caminho. É um caminho maravilhoso para mim, não é? Não estaria eu 16 anos longe de casa, digamos assim. Mas é isso, não é um caminho muito fácil. Temos que nos adaptar a uma nova cultura, a um novo estilo de vida. Aqui é realmente, por mais que nós sejamos colônia de Portugal, que o Brasil seja, é muito diferente culturalmente, o estilo de vida, leis depois, não é? A forma de trabalhar. Então, passa muito, muito por aí. Outro ponto que eu acho relevante é pesquisar muito bem a situação socioeconômica do país para onde que a pessoa queira ir. Porque há muita informação na internet, há muita informação verdadeira, mas também há muita informação já desatualizada. Por exemplo, no caso de Portugal, eu ainda encontro coisas que dizem que é possível ir no supermercado e com 10 euros encher o carrinho. Não é mais verdade, já foi. Quando eu cheguei era mesmo assim. Mas é claro que aqui as coisas, os preços também estão altos, também há inflação, nós também sofremos com a pandemia, também sofre-se com a questão da guerra, ou seja, mas toda essa questão socioeconômica deve ser estudada, e uma coisa que eu acho super relevante é falar com alguém que tenha feito esse percurso, tenha vindo a trabalho, como é que foi a recepção, como é que se enquadrou na empresa, como é que interagiu com os colegas, como é que a família, se no caso da família tendo vindo junto, se adaptou. Eu acho esse é uma ideia muito, muito boa, que traz bastante conteúdo rico. E, por último, uma nota só a nível de mudança, de morar fora, a questão de valorizar não só a conversão da moeda pura, assim, é uma questão muito sensível quando começam a perguntar, mas quanto que eu vou ganhar, como é que eu vivo aí, com quanto que se vive aí. É tudo muito variável, como é também no Brasil. Quem mora em São Paulo não tem o mesmo custo de vida do Rio de Janeiro, que não tem de Porto Alegre, que não tem da Bahia. Portugal é um país pequeno, mas também tem as suas diferenças. Mas eu acho que a questão da conversão não ser levada tão à moeda e ser levada mais à questão do quanto que a gente consegue comprar, do custo de vida, seria uma dica, assim, uma ideia interessante para quem quiser aceitar esse desafio. Muito legal, mano. Esses desafios aí estão aí mapeados para vocês, galera, para vocês irem pensando aí nas possibilidades, irem pesquisando, irem refletindo sobre esses itens que a Maureen trouxe. E a gente sabe aí que a Maureen está trabalhando na Multivision e vocês também contratam pessoas aqui do Brasil para trabalhar com vocês, né? E a minha pergunta é, como que vocês apoiam esses brasileiros que são contratados pela Multivision? Existe alguma política da empresa de suporte, de auxílio? Como que funciona? Existe sim, Kaique. Então, uma coisa que eu acho relevante dizer, apesar da empresa ser portuguesa, estarmos aqui sediados, não temos sede em nenhum outro país, temos clientes sim de outros países. Quase que 50% hoje dos nossos colaboradores são brasileiros. Portanto, nós temos uma experiência muito vasta em contratação de pessoal de fora, principalmente brasileiro. Qual é o apoio que a gente dá? Bom, todo o apoio na entrevista já, no esclarecimento, é sempre fornecido, porque nós levamos muito a sério a questão de que as pessoas estão realmente mudando a vida delas de continente, não é? Depois, a nível mais palpável, o que eu posso dizer? Nós realmente temos aqui uma ajuda de custo para ajudar, aqui um prêmio, digamos assim, para ajudar nas ajudas de custo da viagem, para arranjar a casa aqui. Nós trabalhamos com uma empresa de assessoria migratória,
que ela ajuda em todo o processo burocrático, visto, depois os dados daqui, a nossa segurança social, que eu penso, que eu já me esqueci o nome, como é que é desse... Eu já estou aqui há tanto tempo que eu já não me lembro o nome O INSS? INSS, muito obrigada, Kaique. Ou seja, todos esses dados, todos esses documentos que são precisos ter, essa nossa parceria com essa assessoria de imprensa fornece e dá esse apoio para as pessoas. Que mais que eu posso dizer? Depois, além desse contributo físico, digamos assim, não é? Há muito um contributo emocional, ou seja, a empresa, o pessoal que trabalha no escritório da Multivision trabalha a maior parte presencial, e nós fazemos questão de receber essas pessoas, nós fazemos questão de fazer eventos aqui no escritório para receber pessoas que recém chegaram, para colocá-las em contato com quem fez esse mesmo percurso, para que elas encontrem aqui na empresa uma rede de suporte, porque acabaram de chegar no país e talvez não conheçam assim tantas pessoas. Eu já começo a ver, engraçado, eu já começo a ver consultores que vêm e que depois começam a trazer os colegas de universidade, que depois já chegam aqui já com a estrutura toda montada. Isso tem acontecido mesmo. Mas também é o caso de pessoas que resolvem ou vir sozinhas, ou vir somente com a família, e a empresa faz questão de dar esse apoio nesse sentido também de uma rede de suporte, digamos assim. E eu acho que uma coisa interessante seria agora, Kaique, eu acredito que tens aí o vídeo, ou seja, que mostra um pouco da cultura da empresa, que que mostra também esses eventos que nós fazemos para acolher não só os brasileiros, mas todos os colaboradores, mas já que quase 50% é brasileiro, não é? Tipo, dá para falar que é quase a maioria. Portanto, se puderes passar aí o primeiro vídeo, eu te agradeço. Vou É um vídeo compartilhar aqui curtinho. minha tela e eu mostro esse vídeo já. Você já está vendo aqui? Vai começar, eu acho. Foi? Foi. Obrigada. Kaique, só finalizar aqui que realmente esse vídeo não era só destinado aos brasileiros, mas passava aqui uma parte muito importante da cultura da empresa que eu gostaria de deixar claro, toda essa nossa preocupação com o crescimento do conhecimento das pessoas, seja da rede de pessoas com as que nos conectamos, seja de conhecimento técnico, a questão de ajudar a comunidade, vocês viram ali o programa da doação de sangue, ou depois workshops de programas variados para o gosto dos colaboradores todos, ou seja, essa questão cultural e de junção e de crescimento é uma coisa bastante importante para nós, sejam os consultores, sejam os colaboradores brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade. Muito legal, Mauro. E aí, todas essas possibilidades, o pessoal já está aqui empolgado já. Tem gente que falou que nunca pensou em ter carreira internacional, mas já está em casa arrumando as malas, viu? Olha... Então se prepara para receber uma galera aí, tá bom? Estamos preparados. E olha, entendendo que agora o pessoal está aqui vendo como uma possibilidade, a próxima pergunta é assim, qual é o diferencial para conseguir essa carreira internacional? O que a pessoa precisa ter para
para chamar a atenção mesmo, assim, né? Qual é o meu diferencial para conseguir trilhar essa trajetória fora do país? Ok, então, a primeira questão é um pouco, não é sensível, mas é um debate que a gente tem aqui, às vezes, muitas vezes nos fazem essa pergunta acerca da língua, não é? Acerca aqui do inglês. Mas eu não vou limitar o inglês. Eu diria que quando uma pessoa quer ir para um outro país, na minha modesta opinião, é essencial que ela saiba inglês ou a língua do país para onde ela vai. É claro que pode estar num processo de aprendizado, é claro que não precisa ir proficiente, mas até mesmo em Portugal, sim, fala-se português com um sotaque bastante diferente do nosso, mas fala-se português, mas aqui há um número tão grande de estrangeiros vivendo, há um número tão grande de turistas, que já não é mais só na carreira de IT, ou digamos assim, ou carreiras extremamente qualificadas em que o inglês ou uma outra língua é necessário. Então, eu apontava para esse diferencial, porque é realmente relevante, eu acho que é realmente importante, mas queria frisar que dá para aprender rápido, dá para melhorar o nível de inglês enquanto já está, ou da outra língua, enquanto já está no outro país. Isso eu acho que é mesmo um diferencial. Depois, Kaique, eu acho que, voltando àquela primeira pergunta do diferencial de fazer carreira internacional, quase que aplica-se aqui também essa flexibilidade, essa abertura para novas culturas, porque depois, mesmo trabalhando aqui em Portugal e muitas vezes com muitos outros brasileiros, há muita gente de outra nacionalidade. Nós temos pessoal do restante dos outros países da América do Sul, nós temos, às vezes, pessoal do Paquistão, nós temos ingleses, sabe? Ou seja, há uma mistura aqui internacional e cultural muito grande, e as pessoas têm que ter essa mentalidade, estarem abertas e flexíveis para lidar com coisas bastante diferentes daquilo que está habituada. Isso seria já um meio caminho andado para um diferencial. Mas depois tudo aquilo que consta, que conta e que vale a pena para qualquer diferencial na carreira, para qualquer entrevista de emprego, não é? Se preparar para uma entrevista, pesquisar um pouco sobre a empresa, saber se adequa àquela cultura ou não, se acredita que vai se adaptar nesse país, já pesquisar um pouco sobre o país. Outra coisa que eu acho muito relevante, quando as pessoas falam com paixão da empresa, peço desculpa, não é da empresa, mas falam com paixão da profissão, da área com que trabalham, quando elas têm interesse contínuo em aprender, isso para nós realmente seria diferencial. E eu acho que uma coisa a destacar, principalmente no mercado de TI, que hoje em dia o mercado está cheio de vagas, tá? Realmente, tem muito mais vagas do que o número de profissionais qualificados para atender. Mas isso não significa que as pessoas tenham que descurar da sua apresentação, do seu currículo, da sua formação. Eu estava lendo uma matéria esses dias que quase 67% das empresas dizem que acham difícil encontrar profissionais qualificados para aquela formação ou para aquela vaga em particular. E isso é diferencial. E no sentido de, se não tem, ter pelo menos a disponibilidade e a vontade de aprender e de continuar. Isso, para mim, seria realmente um diferencial e algo que eu vejo e noto muito aqui nos comentários da nossa equipe de recrutadores. Muito legal, Mauri, você traz essa questão do currículo, de estar preparado para uma entrevista, porque isso foi tópico das nossas palestras de ontem. Então, o pessoal aqui já está inteirado da importância de ter um currículo É, estruturado, de saber se vender bem na hora do recrutamento, de ir conhecendo a empresa para entrevista, né? Acho que isso também é um mostra tópico um cuidado, importante, né? não é? Mostra uma iniciativa, e eu peço desculpa, eu não consegui acompanhar essa palestra de vocês ontem, mas talvez vocês tenham falado da diferença das entrevistas presenciais e online. Há muita, eu acredito que talvez porque as pessoas estão tão confortáveis em casa, fazendo uma entrevista online, que elas acreditam que aquele ambiente online é mais relaxado ou mais à vontade realmente. E a nossa dica é que realmente as pessoas se preparem para uma entrevista online como se preparariam presencial. Pode estar até de short por baixo, mas está com uma camisa, está com um blazer, está aqui com um fundo, não ter aqui o pessoal da família falando, o cachorro latindo, ter uma boa conexão de internet, ou seja, aquela regra máxima de tudo que faria presencial
é o que deve ser levado para o ambiente online, porque demonstra um bom senso, demonstra uma iniciativa, demonstra que a pessoa está realmente interessada naquilo, e isso vai ser sempre um diferencial. Muito legal, Mauri. E tudo isso que você trouxe soma a questão da adaptabilidade, né? Que é uma competência bastante importante no mundo de que a gente vive hoje, porque é um mundo muito dinâmico, né? Imagina você sair de um Sem país para o dúvida. outro, você vai com certeza lidar com diversas dificuldades em termos de cultura, né? E Sim. rotina, e outras pessoas de outras nacionalidades também. Então, essa habilidade de se adaptar a uma nova realidade, de saber lidar com a diferença, também é algo muito importante nos dias de hoje, para o pessoal refletir também, não é isso? Certo, sem dúvida. Eu estou sempre a defender isso. E realmente é um mundo novo que se abre, não é? Cada pessoa traz um pouco da sua cultura, da sua vivência, e estarmos abertos para isso, disponíveis para só aprender, para observar e aprender, é um diferencial que depois é levado para a vida profissional muito grande. Então, é Claro, e realmente isso. você usa em qualquer momento da sua vida profissional essa Qualquer habilidade, né? momento. E pessoal também, não é? Tudo é aprendizado. Uhum. Legal, legal. E aí, pessoal? Então, assim, já tinha gente perguntando sobre os diferenciais, sobre inglês, português, então tá aí a dica da Maureen, tá respondido já. Tá E respondido. agora o que tá bombando aqui de pergunta é: Hum. existe alguma oportunidade de trabalho hoje aí na Multivision? O que que tem? O que que vocês ofertam aí para o pessoal? Ok, então, nós temos sim aqui algumas vagas já incluídas aqui no nosso estande, pessoal da feira virtual, tem de cibersegurança, tem de developers, Java, iOS Engineer, nós temos sim várias vagas aqui. De mencionar que realmente a maioria das nossas vagas são para um pessoal com um nível de experiência pelo menos médio. Eu sei que vocês, a maioria ainda está estudando ou já é formado há pouco tempo, mas que não desistam. Às vezes aparecem realmente vagas para pessoas ainda júniores. E além das vagas que estão no nosso stand aqui da feira, se vocês não encontram nada que seja realmente aplicado à experiência de vocês ou ao perfil de vocês, vão no nosso site, multivision.pt, vai ter uma partezinha do Join Us, lá tem todas as nossas vagas. Eu consigo arriscar, são mais de 150 vagas diferentes que nós temos mais de 43 clientes, portanto, com certeza temos aqui vagas. Há algumas, e só voltando aqui àquela questão da língua, Kaique, há um número realmente pequeno de vagas que não exigem um inglês. Comparado com o número total de vagas, realmente a porcentagem é muito pequena. Por isso que eu trouxe aquela questão. Por isso, deem uma olhada realmente nas vagas, vejam os requisitos, mas eu acho que isso nunca deveria ser aqui também motivo para considerar não aprender ou não melhorar outra língua, porque acho que é sempre fase para aprender e para melhorar e para ter novas competências, e era realmente interessante para quem quiser morar fora. Não tem nada mais libertador do que conseguir se comunicar em qualquer país. E às vezes, não é só também, não vou só defender o inglês, claro que é a língua mais falada, mas eu já tive situações em que eu falava inglês e o resto do país não, eles só falavam francês. Mas depois, pronto, a gente tem que se virar. Mas mas é realmente indispensável, eu diria que aprenderem e irem atrás, não, se for o sonho das pessoas realmente ter uma carreira internacional, isso é só mais uma questão, é um curso rápido, é algo que aprende rápido, não deixem que isso atrapalhe, ou não, muito complicado. Não é, E não é hoje tem algumas realmente. ferramentas na internet já disponíveis, até gratuitamente, para o pessoal já começar o estudo de línguas, Existem, né? existem. Hoje é tão mais fácil, Kaique. Eu fiz um curso de 6 anos, eu lembro inglês, eu lembro que eu não gostava, mas a minha mãe nos obrigou e hoje eu não posso ser mais grata, não é? Mas hoje em dia dá para contratar professores e fazer aulas individuais online com pessoas nativas. Tem ferramentas como o Duolingo e várias outras gratuitas. Depois há dicas que eu estou sempre dizendo, até no meu círculo de pessoas, amigas e próximas aí do Brasil, às vezes há certas coisas tão simples que melhoram a nossa pronúncia e o nosso conhecimento da língua, que é, por exemplo, ter os filmes, a televisão na língua original, não ter traduzido, dublado, digamos, né? Não ter dublado.
Tem coisas assim que são entender o que é a música que a gente gosta, vai procurar letra, procura a letra no Google, aprende o que aquela palavra quer dizer. Essas coisas assim, às vezes, tão simples do nosso dia a dia. Eu quando cheguei em Portugal, eu lembro que eu pus o meu telefone para o inglês, a língua do meu telefone era em inglês, porque às vezes vinham falar comigo sobre alguma coisa, settings, não interessa, tipo, tá feito. Às vezes até o Waze ou o Google Maps em inglês, coisas assim que são detalhes que podem depois fazer a diferença, que a gente acha que não, mas que contribuem, sem dúvida, para um conhecimento maior. É verdade, meu celular é em inglês também. Ah, olha, viu? O meu também. Mauri, assim, só para pegar o gancho, antes de eu passar o vídeo para você, mais um vídeo, a gente Sim, estava falando das vagas. Existem vagas remotas também, o pessoal trabalhar aqui no Brasil sem precisar migrar para Portugal, por exemplo? existem, mas assim como as que não pedem inglês, elas são menores, em menor quantidade, mas existem. Nós temos um número, por acaso eu não tenho aqui presente agora em mente qual é esse número, mas nós temos uma porcentagem, sim, de colaboradores que estão no Brasil e vão ficar trabalhando do Brasil, como também temos uma porcentagem de colaboradores que estão no Brasil, trabalhando para cá, com todo o processo já de imigração em movimento, ou seja, o visto já está pedido, os documentos, ou seja, porque às vezes também esse visto demora uma média de 90 dias. E há clientes e parceiros nossos, Caíques, que permitem, então, que a pessoa comece seu trabalho aí no país de origem, mas que depois venha para cá para ficar próximo do cliente, digamos assim, das instalações. Portanto, temos sim algumas opções de vagas remotas, sim. Legal, tá respondido aí, pessoal. Quem Tá perguntou, não lembro o respondido. nome, mas foram umas 5 pessoas que perguntaram isso. Mauri, tem um Ok. vídeo que você quer passar agora ou eu trago mais perguntas e a gente Sim, passa no não, final? podemos trazer. Só queria dar aqui um contexto sobre o vídeo que eu acho que é super Legal. interessante, porque são 4 colaboradores nossos que vieram do Brasil, cada pessoa com uma situação de vida pessoal diferente. Um veio casado com 2 filhos, o outro veio só com a namorada, o outro veio sozinho. E eles contam em primeira pessoa também aquilo que eu tinha trazido na primeira pergunta, ouvir de quem passou por esse processo, não é? Então, acho que é muito relevante, além de só ler na internet, é muito relevante ouvir de quem passou essa experiência. Eu posso sempre contar a minha, mas já fazem tantos anos que era quase que outro país, e eu não vim propriamente para trabalhar, eu vim para estudar. Por isso eu trago esse vídeo, espero que vocês gostem, eu acho que é realmente válido o que os meus colegas têm para dizer. Legal, vou compartilhar aqui, pessoal. A gente assiste o Tá bem. vídeo que a Maureen E trouxe, depois depois eu continuamos volto aqui para as com mais perguntas. perguntas. Isso aí. Isso aí. Compartilhar. Foi. Ok. Também deixa eu... Vocês já comeram feijão verde? Bom, eu desde muito jovem eu sempre tive a vontade de morar fora, mas até ficar mais velho era mais uma questão de, é um sonho, um objetivo. Foi a primeira vez que eu vim para Portugal. Eu não tinha a vontade inicial de vir trabalhar aqui, mas eu sempre quis conhecer o país, visitar, né? E aí eu conversava com essas pessoas e eu achava interessante a experiência que elas tinham lá fora. E aí uma das opções que, acho que foi, eu não lembro agora, mas tinha um amigo que ele veio para Portugal. E ele me contou um pouco como era aqui e deu um overview e, caramba, eu achava bem legal. E eu pensava, por que não ter essa experiência também, né? Então Portugal surgiu como uma possibilidade bem bacana de fazer esse processo de imigração que eu sempre quis fazer. Eu vim com a minha esposa e ela também teve esse momento, né, de se acostumar, mas agora ela já está bem mais acostumada. Nós gostamos bastante, nós criamos uma rotina nova com coisas diferentes para fazer que
nós não faríamos, por exemplo, onde a gente morava. Tá sendo muitas primeiras vezes aqui, né? Então é a primeira vez morando sozinho, a primeira vez ficando muito tempo longe da família. Eu vim com a minha esposa e o nosso filho de 4 patas, nosso pet, o Jake. Foi um desafio mudar. A gente morava em Fortaleza, é uma cidade bem quente, por assim dizer. Então a primeira coisa que a gente sentiu foi quando a gente chegou em fevereiro. Então estava no fim do inverno daqui. E isso foi um dos primeiros choques culturais, que foi o clima. A Multivision tem me apoiado bastante, né, em todos os momentos. Desde a primeira entrevista que eu tive, todas as dúvidas foram muito bem sanadas, muito bem respondidas. Quando eu aceitei, eles já me colocaram em contato com uma assessoria. Essa assessoria foi o diferencial, assim, porque mesmo que eu seja uma pessoa organizada, existe todo um processo que precisa ser feito, por exemplo, para tirar o visto. Eu sinto que realmente aqui eu não sou só mais um número, uma pessoa que foi contratada e simplesmente é um número na folha de pagamento. Eu acho que realmente as pessoas se importam com as outras aqui, o que é muito bom. A adaptação da minha família, dos meus filhos, da minha esposa aqui ao país, mas tem sido muito tranquilo, né, com o apoio que eu tenho recebido. Existem ainda desafios pela frente, né, a parte da escola, das crianças, onde eu vou morar e tal, mas eu acredito que com o apoio que eu tenho tido, essas coisas vão se resolver com o tempo. No tempo que eu tô aqui, que vai fazer quase um ano, eu sinto que o meu conhecimento, tanto o meu conhecimento técnico, como o meu conhecimento pessoal, eu acho que ele cresceu exponencialmente nesse tempo que eu venho trabalhando aqui. E eu sinto isso diariamente. Eu estou aprendendo muita coisa nova, trabalhando com pessoas de outros países, de várias nacionalidades. Uma empresa muito grande, então eu estou trabalhando com uma empresa inglesa, né? A Vodafone é a empresa da Inglaterra e tal, então eles contratam gente do mundo inteiro. Então, com certeza, isso está trazendo muito conhecimento novo para mim. Eu trabalho com uma equipe que a maior parte é do Egito e também é um contato bem diferente de uma cultura nova para mim, né? E os meus colegas aqui de Portugal também, às vezes eu costumo encontrar com eles no trabalho e é bem legal o convívio com todo mundo. Então, se você sente que quer dar um passo à frente, eu acho que esse é um dos caminhos. Como eu disse, tanto profissionalmente você vai conhecer outros backgrounds, como pessoalmente você vai crescer culturalmente, você vai ficar exposto a outras culturas, você tem a possibilidade de literalmente viajar entre os países e conhecer novos lugares. Eu acho que essa é uma experiência que todo mundo deveria, se puder, passar. Então, não achar que você vai chegar aqui, né, se você vier sozinho, não achar que você vai chegar aqui e vai estar sozinho, isso não vai acontecer. E mesmo que você venha com a família, também não se preocupar com a questão de mas eu vou vir com toda a minha família, se der errado eu vou ter que... Eu acho que com certeza todo esse apoio que a Multivision dá não tem como algo dar super errado e você se arrepender amargamente. Eu acho que é uma decisão que, independente de como você chega aqui, é uma decisão que vale a pena você aceitar, né? É uma proposta que vale a pena você aceitar só por tudo que vai te agregar. Eu acho que foi a melhor oportunidade que eu tive na minha carreira, de me mudar para cá, conhecer toda essa cultura nova, estar morando em um novo país, com uma qualidade de vida bem melhor. E eu acho que para mim foi uma ótima decisão. Chegando aqui, vocês vão ver que o país é maravilhoso, as cidades, tanto Lisboa quanto Porto, onde a Multivision tem os seus clientes e tal, são cidades lindas, cidades maravilhosas, o povo é muito acolhedor. A empresa ela te apoia em tudo, então pode deixar os seus medos de lado, aproveita a oportunidade que foi dada a vocês e venham, vocês vão curtir. É muito legal estar aqui em Portugal para trabalhar. Olha, pessoal, tudo que a Maureen falou aí, tá nos depoimentos aí do pessoal que imigrou lá para Portugal, não é isso, Maureen? Sim, acho que eles deixaram aí bem, passam uma mensagem melhor do que eu, não é? Na experiência deles,
como eu disse, um com família, o outro sozinho, o outro com a namorada e o cachorro. Cada um passa pelo seu processo e pronto, é uma questão mesmo só de decisão pessoal, se esse é realmente um caminho que as pessoas querem seguir. Esses dias eu estava a conversar com um amigo meu, brasileiro, que está aqui, ele disse que acha que morar fora é uma vocação. Não deixa de ser, porque, por exemplo, eu sou super apegada à minha família, minhas irmãs, meus sobrinhos, meus pais, eu vejo eles uma vez ao ano, mas não é fácil, não é, essa distância. Mas, por outro lado, há toda uma qualidade de vida, há todo um crescimento que eu tive morando fora, que me fez ficar esses 16 anos e que ainda me faz escolher ficar diariamente. Portanto, é realmente uma questão muito pessoal, que cada um tem que pensar, mas olha, se dependesse de mim, eu daria todo o apoio, nem que seja por um tempo, não é preciso ser para sempre, mas nem que seja por um tempo só para conhecer outros países, outras culturas e outras pessoas. Eu vi ali, Kaique, desculpa, eu acho que tu já deve ter aí as perguntas prontas, mas eu vi dois que me chamaram a atenção ali, dois comentários. Fique à vontade. Um que dizia, pena que eu só conhecia a Multivision já estando em Portugal. Não seja por isso, pode se aplicar na mesma para as vagas, pode passar aqui pelo escritório, vir aqui, conhecer realmente o escritório, os nossos colaboradores, nós temos um clube de vinho, nós temos uma biblioteca, a pessoa pode vir, já estando em Portugal, melhor ainda. E outra que perguntou, se eu não estou em erro, se havia também mulheres que tivessem mudado recentemente do Brasil para Portugal, nessa lógica de trabalho. Temos colaboradoras, ainda tive com duas, domingo passado, fomos fazer uma caminhada aqui, uma corrida de responsabilidade social, e elas foram. Vamos ter um webinar essa semana que vem com a Thaís, que eu acho que é Machine Learning, se eu não estou em erro. Agora, como é realmente um reflexo dessa indústria, há muito menos mulheres disponíveis do que homens. Mas temos, sim, várias consultoras brasileiras que aceitaram esse desafio de vir para Portugal a trabalho, e elas só não apareceram no vídeo por uma questão realmente aqui, não sei dizer por quê. Convidamos realmente eles, e eles aceitaram, e avançamos com eles, e porque, na verdade, realmente há um número maior de colaboradores masculinos no que toca conhecimento técnico especializado em TI. No nosso escritório, por acaso, nós somos uma porcentagem um pouco maior de mulheres do que de homens. Mas o pessoal que estuda TI ainda, pelo menos daquilo que a gente vê, ou que é reflexo dos nossos colaboradores, ainda tem um número maior de pessoal de sexo masculino. Mauri, já que tocou nesse tema da questão das vagas afirmativas e tudo mais, tem um pessoal perguntando aqui sobre a idade. A pessoa tem uma idade acima dos 40, por exemplo, é um empecilho, é uma barreira para iniciar, para fazer uma transição de carreira para a área de TI, para mudar de país e começar do zero em uma nova área. O que você pensa sobre isso? O que você tem visto? Olha, eu diria que não. Tenho amigos pessoais que mudaram para essa área aos 42. Hoje, até conversando com um amigo meu semana passada, ele atualmente tem 44 e ele me disse, eu ainda não gosto de ser júnior aos 44. Eu falei, ano que vem já deixasse de ser e mudasse de área, ganha mais, está feliz, trabalha em casa, com a família, com uma filha pequena, ou seja, eu não, honestamente, não acho que seja tarde. Eu acredito que os 40 são os novos 30, e como eu disse, essa área ainda precisa de tanta gente qualificada que não é uma questão de idade, pessoal. Querendo mudar, vocês viram os nossos consultores ali, eles têm uma diferença de faixa etária. Eu não acho que seja uma questão realmente problemática. É uma questão de querer sentar, de estudar, de aprender e de estar disponível para isso, porque não acho que seja de todo um problema. Obrigado, Mauri. Uma outra pergunta que apareceu aqui é o seguinte: você recomenda que a pessoa já vá para Portugal com o emprego certo e tudo mais, ou a pessoa pode arriscar e tentar a vida e conseguir a vaga apenas quando chegar lá? Estamos falando só do mercado de TI, não é? Estamos falando aqui do mercado de TI. Olha, é sempre mais seguro quando a pessoa já vem com um projeto, né, Kaique? Não deixa de ser, porque toda mudança já é meio um passo assim no escuro, é sempre mais seguro.
Mas do jeito que está o mercado, e agora até saindo um pouquinho de TI, há tanta oferta de emprego, que eu não acho que seja um problema se as pessoas puderem vir com uma situação financeira confortável para se manter um tempo. Eu não acho que a pessoa vai ficar desempregada por muito tempo, não acho mesmo. Portanto, só acha que, por exemplo, empresas como a Multivision, que ajudam nesse processo todo, é muito mais simples. Eu lembro que quando eu entrei na Multivision, eu descobri toda a questão do visto, toda a questão dos documentos obrigatórios, a parte burocrática que eles tratam por nós. Eu falei, pelo amor de Deus, onde é que eu estava que eu não comecei logo com eles, porque eu passei tanto trabalho nessa questão burocrática, pede visto, muda o visto, é de trabalho, é de estudo. Às vezes as informações são controversas, nem todo mundo nos indica da melhor forma. Portanto, se conseguir já vir com um projeto e com as coisas mais chatas e burocráticas tratadas, sem dúvida que será mais fácil, mas não acho que é impeditivo. Legal, obrigado, Maureen. A gente tem uma pergunta aqui do... Deixa eu ver o nome. Da Tatiane. Está perguntando se é preciso já ter o visto para se aplicar a vaga ou se isso a gente resolve depois. Não, isso a gente resolve, tratamos, se a Tatiane for escolhida para essa vaga e tiver que fazer realmente todo esse processo migratório, isso é tratado depois. Não é preciso ter o visto para só então começar a pensar de todo, não. Não é Legal. preciso, Tatiane. Importante. Gente, eu tô aqui, eu recebi um comentário aqui da Prince Sahid. Desculpe se eu falei o nome errado, gente. Ela é americana, que mora no Brasil, diz que está adorando aqui as dicas da Maureen e diz que é professor de inglês e que se vocês Olha quiserem aí. pode entrar em contato. Olha a oportunidade aí, Perfeito, gente. perfeito. Eu Aqui disse, também é um momento de nativos, network, ó. online, tudo. Então, ela colocou até o Instagram dela aqui no chat, Perfeito, pessoal. boa Então, dica, obrigada. Mauri, o Marcos e algumas outras pessoas estão perguntando aqui quais são os requisitos técnicos mais solicitados para trabalhar com TI na Multivision. A gente falou um pouco aqui de habilidades sociocomportamentais, de soft skills, de inglês e tudo mais. Existe algum critério técnico mais que você vê com mais frequência aí? Se você souber também responder, né? Você não é o Então, RH, ia né? pedir aqui uma desculpa para o Marcos e para o pessoal que fez essa pergunta. Eu posso tentar responder depois no nosso Instagram e tudo, porque eu não sou da área de recrutamento. Então, a parte técnica, eu realmente não sou a pessoa mais conhecedora. O que eu posso só admitir? Não é? Depende da vaga, depende do projeto no qual a vaga está inserida. Portanto, tenho certeza que os requisitos técnicos para cibersegurança não são os mesmos para machine learning, que não são os mesmos para um software developer. Mas eu posso procurar reunir aqui com o meu time de recrutadores e ver quais são as mais requisitadas, assim, de uma forma geral. Posso fazer isso, o pessoal vão lá no nosso Instagram, vão conhecer mais da cultura da Multivision e depois nós vamos tentar aqui ficar com essas perguntas que a gente não consiga responder ainda hoje e fazer aqui alguns vídeos nos stories postando essas respostas e eu posso ir tentar buscar essa. Mas diria desde já que realmente depende muito do projeto, da vaga em questão, e às vezes a mesma vaga para um cliente difere os requisitos de outro. Mas eu vou reunir aqui com o pessoal e eu passo essa informação no nosso Instagram. Legal, obrigado, Maureen. Então, pessoal, a Maureen vai responder algumas das questões aí lá no Instagram, não sei se vai ser ela ou alguém da equipe, né, vai responder. Então, sigam aí as redes da Multivision, a gente colocou aqui no chat agora os links, podem acessar, seguir todo mundo lá, e aí vocês vão ter acesso a outras informações para além dessas aqui. Maureen, tem um pessoal perguntando se vocês vão ter uma sede no Brasil. Tem gente interessada Olha, eu em trabalhar aqui, adoraria! Não está pensado, honestamente. A nossa sede é mesmo em Portugal. A empresa é portuguesa. Nós temos clientes em 5 países diferentes e a ideia é que realmente continuar a crescer. Nos últimos anos, pessoal, só para vocês terem uma ideia, a empresa cresceu uma média de 35% de faturação, assim, ao longo de cada ano, no número de colaboradores, mas não está prevista uma sede no Brasil.
mas nada nos impede de trabalhar com vocês a partir daí, ou que vocês venham para cá, mas no momento isso não está realmente em causa. Legal. Tá aí, Olha, eu vi gente, a aqui, resposta. desculpa, Kaique, eu vi aqui uma pergunta sobre a live que eu mencionei, de Machine Learning. Pode responder, Tá lá fica à no nosso... vontade. Isso, tá tanto, só porque acho que o pessoal aí se interessou. Tá tanto no nosso Instagram como no LinkedIn, é preciso se cadastrar, que depois a gente manda o link da live. Ela vai acontecer terça-feira, se eu não estou em erro, da semana que vem, é dia 30 de maio, às 6 da tarde no Brasil, em Portugal é às 2 horas aí do Brasil, é um horário que talvez estejam em aula ou trabalhando, mas inscrevam-se, depois a gente consegue mandar também a gravação dessa live. Vai ser, olha, a Thaís, a pessoa que eu mencionei, Machine Learning, uma colaboradora, consultora brasileira, que veio para Portugal aceitando esse desafio profissional que nós fizemos a ela, falando com o André, um outro consultor já português, mediados por uma colaboradora nossa que trabalha tanto no departamento de RH como de comunicação, que é a Mara. Acho que vai ser muito interessante para dicas de carreira, para esse mercado, como está crescendo a inteligência artificial, o machine learning, e um pouco da experiência dos dois, porque eles estão em níveis diferentes também de senioridade nas carreiras, e acho que vai trazer aqui bastante informação para quem quiser seguir nessa área, ou para quem já estiver começando. Por isso podem... Olha, a Tatiane está pondo aqui o link para o webinar, a Tatiane trabalha conosco. Obrigada, Tati. Está colocando aqui o link para quem quiser se inscrever, participar desse webinar com a gente, vão ser muito bem-vindos. Fica o convite aí, pessoal. Mauri, aqui a última pergunta para a gente já encaminhando aqui. Apareceu algumas vezes no chat, aqui no Perguntas e Respostas, que é a questão da mudança, e apareceu no vídeo também, que foi um depoimento do pessoal, a questão da mudança para Portugal e a pessoa se sentir muito sozinha. Como que é esse, assim, como que é esse processo de mudar e você se adaptar a essa nova cultura? Se é muito difícil, como que é a sua experiência com isso? E é um tema muito... Acho que vai depender da pessoa, né, de como que ela se relaciona com os outros, mas enfim, para te ouvir um pouquinho também. Ok, então, olha, eu posso contar que realmente os primeiros 6 meses aqui foram bem difíceis, e eu tinha um amigo aqui já morando em Portugal, mas é realmente uma experiência que as pessoas têm que decidir se querem passar. Eu lembro que uma vez eu liguei para minha irmã chateada, dizendo que isso não era mestrado em comunicação, isso era mestrado em como viver sozinha. Chateada, triste, com saudade. Mas também eu lembro perfeitamente, Kaique, foi um momento, assim, não vou dizer luz da minha vida, mas foi um momento chave em que eu decidi no sentido, naquela época eu achava que eu só ficaria 2 anos em Portugal. Foi um momento que eu pensei, eu não vou passar 1 ano e meio lamentando que eu estou sozinha para não ir na praia, para não ir não sei aonde, para não sei o quê. Eu não vou deixar de fazer nada por estar sozinha. E aquilo trouxe um crescimento enorme para mim. E depois, naturalmente, as coisas vão sendo estruturadas, sabe? Vai se fazendo amigo, seja eu fiz uma grande amiga até hoje, e até hoje mantém contato no mestrado, depois amigos no trabalho, por todas as empresas que passei, eu fui construindo amigos. E pronto, eu acho que realmente passa-se muito tempo sozinha, mas eu não... Depois que a gente já está aqui mais estruturado, e é um país, pelo menos Portugal, com uma cultura incrível. A gente está andando na praça e, de repente, tem uma orquestra tocando. A gente está andando no jardim e tem uma banda de jazz. Ou seja, tem tanto turista, tem tanta gente na mesma situação, rapidamente as pessoas se conectam, rapidamente tu cria uma comunidade. Aqui a Multivision tem realmente essa preocupação. Eu lembro que quando entrei eu só pensava como eu queria ter encontrado essa empresa antes, quando eu cheguei. E é uma sorte realmente uma empresa que tem essa preocupação. Nós levamos mesmo a sério a questão de trazer as pessoas para outro país e tentamos recebê-las, mas no fim do dia elas vão para suas casas, não é? E talvez estejam lá sozinhas. Mas para mim foi muito, muito enriquecedor, mudou a pessoa, tornou a pessoa que eu sou hoje, corajosa e que nos deixa muito resilientes. Portanto, volta sempre muito ao mesmo, é uma decisão muito pessoal. Eu também conheço muitos casais que vieram juntos, que já se separaram, já casaram de novo.
é a vida, não é? É a Faz vida um pouco parte, mais né? longe. Faz parte, sim, faz parte. Mas Legal. precisa de uma decisão. E outra coisa só que eu acho de mencionar, se vier e achar que não é para si, volta. Nenhuma decisão é para sempre, sabe? E tudo que é experiência é válida. Se a gente tiver esse pensamento, a gente já está com meio caminho andado. Maureen, muito obrigado. Eu queria chamar o pessoal aqui para Tá? visitar o stand aqui da Multivision na feira. Vão lá, E confiram as vagas, deem uma olhada, passeiem um pouco, depois visitem o site para vocês conhecerem também a empresa com mais detalhes, sigam no Instagram. E é isso, gente. Vão conhecendo, vão se preparando para um momento de entrevista, para quando chegar nesse momento vocês fazerem muito bonitos e irem para Portugal, né? é isso Maureen, mesmo. E queria abrir um olha, espaço aí para você fazer uma fala final, fique à vontade. não, queria realmente agradecer. Esse espaço é muito importante para nós, porque eu sei que é um assunto que mexe muito com o emocional, não é? E a vida profissional. É um assunto que a gente nunca vai cansar de participar, de estar presente. Dizer para todo mundo, mandem as perguntas, falem com a Multivision realmente nos canais, o nosso site, o nosso Instagram, o nosso LinkedIn. Vejam aqui o vídeo, depois não tenham vergonha de contactar os nossos colaboradores no LinkedIn e perguntar, mas fosse do Brasil para Portugal, como é que está? Falem realmente com as pessoas estão abertas, aceitem a mudança, seja de país, seja de emprego, seja aprender uma nova língua. E queria realmente agradecer essa chance de estar aqui. Espero ter contribuído com a ideia, com o pensamento de alguém que queira mudar. Para mim foi uma experiência muito válida, que ainda vivo até hoje e que decido viver todos os dias. E pronto, olha, pessoal, estudem, aprendam muito código, vivam, porque essa área de tecnologia já está enorme, só tem a crescer. Façam esse caminho, que é um caminho realmente muito válido. E pronto, olha, contem conosco, Kaique, muito, muito obrigada. Queria agradecer também o Damião, que esteve aí fazendo a linguagem gestual, a Fernanda, que fez esse convite à Multivision, e dizer que nós estamos aqui disponíveis para o que vocês quiserem. Mandem perguntas, mandem e-mail, nós respondemos. E cadastrem-se nas vagas, vejam o nosso stand, nos sigam nas redes, vão conseguir conhecer a cultura da empresa, vão descobrir aquilo que eu falei do nosso clube de vinhos, é verdade, da nossa biblioteca. Nós vamos mudar os escritórios agora, portanto, vai estar tudo no nosso Instagram e no nosso LinkedIn. Maureen, muito obrigado. Pessoal, a gente conversou aqui com a Maureen sobre carreira internacional em TI. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas. A gente sabe que é um fluxo de pergunta muito grande, a gente não consegue contemplar todo mundo. Isso. Mas nós vamos encaminhar as perguntas para a Maureen, eles vão discutir ali internamente uma forma de responder todo mundo, seja pelo Instagram, seja pelo LinkedIn, mas vocês vão consultando aí e acompanhando. A Maureen já colocou aí à disposição. O LinkedIn é uma ótima ferramenta, não é? Eu acho que vai ser mais fácil. Recebemos as perguntas e gravamos algumas respostas ao vivo ali logo no Instagram, colocamos nos stories. Se vocês virem que não respondemos alguma em particular, podem mandar mensagem escrita também, que a gente responde. Podemos demorar ali um pouquinho se o fluxo for muito grande, mas vão ser todas bem-vindas e vamos responder. Por isso é só uma questão de ali nos contactar realmente nas redes e a gente vai tentar ajudar todo mundo. Ótimo. Olha, eu estou agradecendo, quero só agradecer as pessoas que estão mandando aí agradecimento pela palestra, dizer que foi ótimo. Obrigada por me ouvirem. Todo mundo está amando aqui as carinhas, os emojis aqui, com o coração, fico com a contente. estrela. Foi ótimo. Fico muito contente. Gente, queria agradecer vocês aí pela participação, pelo tempo de vocês. Espero que tenha contribuído com as reflexões e com o desenho da carreira de vocês, né? Com o plano de carreira que vocês têm para si, despertado alguns pensamentos, insights para vocês. Então, antes da gente encerrar aqui oficialmente, eu queria dar os recados novamente. A participação na feira, ela vale 10 horas de atividades complementares, então não se preocupe, não precisa assinar a lista de presença, essas horas vão ser contabilizadas de forma automática, porque ao entrar na plataforma vocês já inseriram os dados de vocês. A feira, ela é gamificada, então existe uma série de pontos que vão se somando conforme a participação que vocês têm, então participem das palestras, visitem os stands, inclusive da Multivision, dê uma olhada nas vagas, no perfil das vagas, nos requisitos e tudo mais. Os ganhadores, as maiores pontuações estão concorrendo a alguns prêmios que eu vou falar para vocês agora. Um prêmio é a cadeira de escritório da Elements. O segundo prêmio é um voucher de R$500 para uso na Netshoes. O terceiro prêmio são viagens com gratuidades na Buser, em todo o território nacional.
E o quarto prêmio são camisetas da instituição de ensino em parceria com a Reserva. Então, não deixem de participar. E hoje, às 17 e às 19 horas, nós vamos ter mais 2 conversas. A primeira, sobre a sua jornada na busca de oportunidades, nós vamos conversar com a 99 Jobs. E às 19 horas, a sua jornada de autoconhecimento, nós vamos falar com a United Health Group. Então, a gente espera vocês nesses 2 próximos encontros. E muito obrigado, Mauro, e muito obrigado, Damião, pela presença aqui, pela ajuda e tudo mais. E muito obrigado vocês por estarem conosco. Muito obrigado e boa feira, boa semana para todo mundo. Obrigada, boa feira, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Kaique. Obrigado, Maureen.